Nós podemos falar de uma grande ética pensada por pessoas como Aristóteles, que fala de valores de convívio, e podemos falar de uma pequena ética surgida nas cortes europeias, que também é chamada de etiqueta. A alma da etiqueta é uma coisa muito simpática, é a discussão do espaço do outro, à mesa, no elevador e na rua. A etiqueta é uma coisa muito simpática e está fazendo falta. Ela diz respeito a dizer com licença, por favor, obrigado, e não avançar com a sua mochila no metrô como uma divisão Panzer alemã invadindo a Polônia. A etiqueta é muito simpática, ela não tem nada a ver com a frescura de talheres à mesa. Isso é uma invenção da burguesia decadente do século XX. A etiqueta surgiu como um espaço para dizer quem é educado e quem não é. Mas nós falaremos hoje da grande ética racional, já que a ética moral, aquilo que nós chamamos propriamente de moral, não diz respeito à filosofia, mas a um comportamento de base religiosa. Os dois são fundamentais na aventura humana. As freiras do meu colégio que colocaram no banheiro a frase "Deus te vê", tinham em meta reprimir comportamentos individuais ou coletivos naquele espaço. E com isso criar o sentimento de culpa. Nós não trabalharemos este caminho. Os mandamentos, não matar, quinto mandamento, honrar pai e mãe, quarto mandamento para os cristãos, quinto para os judeus, não pecar contra a castidade, são mandamentos que fazem parte da aventura da experiência humana, mas não são racionais. Eles são revelação divina sobre a humanidade. Nós falaremos de uma coisa mais prática do ponto de vista filosófico. Poderia começar a ética nos pré-socráticos, mas Aristóteles escreveu um livro de fácil acesso para todo mundo, que se chama Ética Nicômaco. É um livro que ele fez com regras em que ele, entre outras coisas, nos diz que a virtude ética é adquirida, ou seja, ao contrário de Platão, Aristóteles acredita na educação para o certo e para o errado. E eu vou defender no início isso como o primeiro princípio ético dessa palestra. Nenhuma criança nasce com princípios morais. Toda criança é amoral por natureza. Com isso eu tomo uma opção filosófica. Há pessoas que têm outras ideias. Nenhuma criança, ao urinar ou defecar, pergunta aos pais: será um momento adequado, mamãe, que eu defeque agora? Não, elas fazem o que elas pensam naquele momento. Cabe aos adultos, num processo penoso, e ensinando o limite do outro, lentamente o certo e o errado, e começar a ensinar a virtude ética. E diz também Aristóteles que nós temos capacidade de aprender. Logo, a primeira informação ética aristotélica, distinta de Platão, é uma discussão longa, é que nós precisamos recuperar o prazer de educar as pessoas. Educar o serviço público, educar o cliente, educar o cidadão, educar as crianças, para o que é certo e para o que é errado. Sem muita firula filosófica. Roubar é roubar, não importa nenhum debate. Roubo é roubo. Gente honesta é honesta, gente desonesta é desonesta. E temos que voltar às coisas muito simples para poder voltar a um conceito que diz respeito a Aristóteles e a tantos outros, que é responsabilidade. O que acontece no meu campo de trabalho é minha responsabilidade. Eu faço parte deste processo. Nós vemos de uma cultura estudada no Brasil por grandes antropólogos, Roberto da Mata, por grandes historiadores, Sérgio Buarque, que tem como característica a omissão do sujeito histórico. Faz 33 anos que eu pergunto aos meus alunos a seguinte ideia: você está atrasado? E o aluno me responde: não, foi o ônibus. Vejam, a única resposta a alguém atrasado é sim, eu estou atrasado. E o motivo foi o ônibus. Mas ninguém jamais me disse isso. Não, o despertador não tocou. O celular caiu a bateria. Eu não ajustei por horário de verão. Ninguém me diz: sim, professor, eu estou atrasado. Porque nós sempre tiramos o nosso eu. Os brasileiros dizem uma frase obscura, muito estranha: o povo não sabe votar. É muito estranha essa frase, porque pressupõe, em primeiro lugar, que eu seja o aristocrata
que eu não seja povo e que eu saiba votar. Esta frase está apontando um dedo para alguém sem observar os 3 que estão apontados para mim. Se o brasileiro não sabe votar, eu sou. É a mesma questão que eu discuti no livro Pecar e Perdoar. Uma entrevista, uma pesquisa feita pelo Ibope, mostra que 95% dos brasileiros se acham alvo de inveja, mas não encontraram na pesquisa um único invejoso. É um mistério. É um mistério. Todos somos invejados, não sei exatamente, mas todos somos, mas não há nenhum invejoso. Aliás, dos 7 pecados capitais, é o único que você nunca encontra alguém. Você encontra alguém raivoso, se orgulhando disso, aí eu parto para a briga mesmo. Você encontra gulosos, eu gosto de comer. Você encontra preguiçosos, mas nunca encontra um invejoso. Ninguém diz, eu tenho uma inveja. Ninguém diz isso. O mundo dos outros é uma definição dada pela enciclopédia francesa, reforçada num pequeno texto iluminista. O limite da ética é o limite do campo alheio. É a primeira pergunta ética. Eu posso fazer isso? A primeira pergunta é qual o limite que o outro estabelece. Eu não posso escutar som alto. Eu não posso, porque eu não sei se meu vizinho quer ouvir. Eu não posso fumar em lugares fechados, não apenas porque a lei diz, mas porque eu não sei se meu vizinho se sente feliz com isto. É uma das coisas que eu tenho birra em quem torce por times, porque eu amo bar. Eu toco bar toda semana, me formei em música, eu adoro bar. Mas eu nunca cheguei à janela do apartamento e gritei, chupa Beethoven. Por exemplo, eu nunca irritei as pessoas com isso. Mas as pessoas do futebol acham que elas devem gritar isso. Aliás, eu não sei exatamente o que significa este grito. Se é um convite à felação coletiva do outro time ou é um desejo de participar dela. Também nunca entendi bem isso. Todo diálogo ético, gente, é um diálogo em que eu preciso estabelecer o limite do bem individual com o bem comum. O bem coletivo, o bem comum, estudado longamente pelos filósofos da Ilustração, estudado pelos sociólogos do século XIX e XX, é o bem que deve dialogar com o bem individual. Nenhum bem comum deve se sobrepor de tal forma ao indivíduo que o oprima, e nenhum indivíduo deve de tal forma se opor ou se sobrepor que oprima a sociedade. Mas vamos entrar na subjetividade. Todos que estão nessa sala concordam que roubar do caixa da empresa ou do Estado é um erro. O estelionato, o roubo direto, esta ação de retirar dinheiro, especialmente grave na área pública, porque prejudica toda a sociedade, é uma coisa abominável. Mas, tirando os que estão nessa sala, a gente sabe que no serviço público tem gente que leva lápis para casa. A gente sabe. Eu já ouvi falar na Unicamp que houve numa outra faculdade alguém que levou um lápis para casa. Aquele bloquinho, aquelas folhas, está tão caro folha, né? O toner tem tanto no almoxarifado. Ou eu posso imprimir meu trabalho da faculdade aqui, que aqui tem tanto, né? Esse governo rouba tanto da gente que é bom a gente tirar um pouco. Ou eu posso ficar no Face 1 hora, horário que eu estou roubando daquilo que eu sou pago para trabalhar. Aí nós entramos no campo de qual é o tamanho que forma um ladrão. É claro que no ladrão na ponta eu tenho certeza disso. Mas e o ladrão da base? É aquilo que eu disse uma vez no Jornal da Cultura. Não é o caso do meu dentista, mas a maior parte dos dentistas fica 1 hora escrafunchando seus dentes, reclamando da falta de ética do governo, qual eu os apoio inteiramente. E ao final perguntam, você vai querer recibo ou não? E não vem em nenhuma relação entre uma coisa e outra. O tamanho da infração talvez tenha a ver com um fato terrível. Nós admiramos a força, o empreendedorismo das pessoas que infringem a ética. Nós admiramos isso. O bad boy é sinal de força. Por exemplo, à esquerda, direita, vocês veem um príncipe herdeiro da Inglaterra, que é bom moço, pontual, casado com 2 filhos,
não? Absolutamente discreto, culto, excelente aluno, bom marido, um porre absoluto. À esquerda, seu irmão, maconheiro, dado a baladas com prostitutas, já foi até a festa fantasia com roupa de nazista. É o membro mais popular dos jovens da família real. Nós não gostamos de gente muito certinha, elas são chatas. E aqui está uma ambiguidade ética grave no nosso caso.